Oiê, long time no see, mas hoje eu voltei e eu vou falar sobre as 3 leituras que eu fiz em abril até agora. Esse mês eu já comecei de uma forma bem produtiva, eu já li mais de 1.000 páginas, em comparação aos outros meses foi bastante, porque eu li muito pouco nos outros meses. Então eu vou compartilhar as minhas impressões dos 3 livros que eu li por enquanto. O primeiro a ser gravemente criticado é Alchemized. Eu tava lá no BookTok quando Alchemized explodiu e todo mundo ficava falando sobre esse livro e todo mundo tava, esse livro é muito bom, tal, tal, tal. E nem passou pela minha cabeça ler ele, porque sempre que eu leio algum livro recomendado pelo BookTok, eu sempre me decepciono. Só que acontece que eu tô escrevendo uma nova história com uma pegada meio Dark e eu tive que ler para saber melhor como ambientar a minha narrativa. O livro em si não é ruim, mas eu tive alguns problemas com ele, dos quais eu vou listar aqui. O meu problema principal é com a plotline, o fato de que o livro inteiro a gente é levado a pensar que a Helena tem alguma arma secreta guardada que vai destruir o Necromante Supremo. E de fato, ela tem uma arma secreta guardada, que é o Kane, o fato do Kane ter ajudado eles na rebelião. Só que, depois de recuperar as memórias, a Helena se encontra numa posição onde ela não pode voltar a fazer parte da rebelião, principalmente porque a rebelião está toda morta. Quem matou todos eles? Tirando a Laila, alguma coisa assim. E como Kane mesmo disse para Helena, provavelmente as nações vizinhas vão interferir na soberania do Necromante Supremo. O problema meu com isso é que a Helena não tem nenhum envolvimento com as nações vizinhas, ela não tem laços, e a gente, como leitor, perde o sentimento de vínculo com a rebelião. Mais ou menos, né? É outro ponto que eu tenho que falar. Outra coisa que não me agradou, não é de todo mal, mas definitivamente não me agradou, é o fato da Helena recuperar as memórias e a partir de então só se importar com o Kane. Eu entendo que ela perdeu todo o resto e que o Kane é a última coisa que resta para ela, mas eu acho que deixar o leitor intrigado, deixar o leitor investido na narrativa somente pelo elemento Kane me dá uma sensação meio bittersweet, sabe? Então, eu definitivamente não gostei disso. E por fim, mas não menos importante sobre Alchemized, eu tenho sérios problemas com o desenvolvimento dos outros personagens, a não ser a Helena e o Kenny. Um exemplo disso é o loirinho que eu não lembro o nome, de tão importante que ele foi na narrativa. Acontece que a Helena passa o livro inteiro falando sobre ele, sobre como ela gosta dele, sobre como ele é o melhor amigo dela, só que o leitor não se conecta com essa visão dele, principalmente por falta do desenvolvimento. Então, esse definitivamente é um problemão, porque a Helena fala sobre os outros personagens com gosto. Mas o leitor não se conecta com essa visão dela. Fica meio difícil gostar dos outros personagens. E, por exemplo, quando a Layla, eu acho que o nome dela é Layla, ok? Fica toda acamada, ela fica mal e tal. Eu não senti nada, porque a gente não se importa de verdade com ela, porque os personagens só têm propósito, mas não tem, eu diria, personalidade. Por fim, mas não menos importante, eu provavelmente vou abandonar. Eu senti que a autora focou demais no desenvolvimento do casal principal e esqueceu que para sustentar uma narrativa você precisa de vários outros fatores. O próximo da lista, o próximo da lista é A Mariposa e o Cavaleiro. Pelo jeito que o BookTok fala desse livro, eu esperava muito mais, como comumente acontece com os livros que o BookTok me recomenda. Eu vou segurar a mão de vocês enquanto eu digo isso, tá? O problema nesse livro é muito mais simples do que o de Alchemized, mas também é mais fundamental. Acontece que o desenvolvimento dos personagens, incluindo a protagonista, é porco. As cenas são porcas e os diálogos são porcamente feitos. O exemplo perfeito disso é o diálogo mais profundo, que ao mesmo tempo é o mais raso, entre Maldi e Sibyl. Na cena da carroça, onde Sibyl e Maldi estão conversando, a Sibyl pensa e verbaliza também que a Maldi é definitivamente a mais sensata do trio, que é o protagonista masculino, que eu não lembro o nome dele de novo, o Benji e a Maldi. Acontece que a gente não percebe essa sensatez. E é simples assim. A autora tem um problema de dizer e não mostrar. Mas, Fernanda, o que é dizer e não mostrar? É exatamente o que a frase indica.
A autora não mostra a personalidade dos personagens através de atitudes que eles tomam. Ela simplesmente diz que eles são assim e pronto. No caso da Maud, a gente não tem um exemplo de várias atitudes dela mostrando sensatez para construir esse traço na personalidade dela. E ao fazer a Sibyl dizer que ela é sensata, a autora perde a oportunidade de nos mostrar a atitude delas que fazem dela uma pessoa sensata, criando assim uma falsa percepção. E esses são os principais problemas de A Mariposa e o Cavaleiro. Eu definitivamente não vou tocar nesse livro de volta, porque eu achei bem bomba. E agora, dos 3 livros, o único que eu completei a leitura, mas que também não está isento das minhas críticas, é A Guerra dos Furacões. A Guerra dos Furacões pecou com a própria história não da mesma maneira, mas de uma maneira similar a Mariposa e o Cavaleiro. Acontece, eu falo muito acontece, né? Enfim, acontece que a gente não tem desenvolvimento dos personagens secundários, a não ser o casal principal, bem parecido com o Kimaizuchi também. Todo o sentimento que a protagonista detém a visão dela sobre os personagens secundários passa despercebido por leitor. A gente pode ver isso na storyline dos 2 melhores amigos da Talazinha, a Kaede e o Sol. O Sol é morto pelo Império da Noite no começo do livro e a Kaede fica desaparecida do meio pro livro até provavelmente o próximo livro da franquia. No entanto, a gente não sente falta deles em momento algum. Por quê? Porque eles não estavam enraizados em nossos corações. Isso parece muito poético, mas é a verdade. E também pelo que foi escrito barra mostrado, o desaparecimento e a morte não tiveram tanto impacto assim na Talazin como deveriam ter tido. De novo, eu acho que o problema aqui foi o foco demais no casal principal, que também não tem um desenvolvimento muito bom, já que eles tocam a mesma fita nas discussões sempre, sempre, sim, over and over again. Não abrindo espaço para desenvolvimento na relação deles. A minha ideia ao ler esses livros era adquirir uma melhor visão sobre como eu deveria estruturar minha escrita, minha narrativa e afins. Acontece que esses livros me mostraram mais o que não fazer do que o que fazer, que de certo modo ajudou também. Então eu espero que essa minha análise não profissional tenha ajudado vocês também a perceber o que não fazer nas escritas de vocês. E eu também espero, de certo modo, que vocês tenham concordado com a minha opinião sobre esses 3 livros terríveis.